Boa noite, bem-vindos ao programa Urbanidades, aqui pela TV Unisantos, também pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br e em transmissão também pela Rádio FM Boa Nova da Praia Grande, 96,3 MHz. Formas diversas de você ter acesso ao nosso programa. O site é o caminho mais tranquilo, porque lá você tem mais de 90 programas ao longo dos 4 anos já que estamos levando até você essas conversas que eu espero façam um corte dentro do aspecto urbano de temas da nossa região, para não dizer do nosso país hoje em dia. Dentro dessa lógica, e sempre com um viés, com um prisma de ações empreendidas pela Universidade Católica de Santos. É com esta lógica que eu tenho aqui comigo hoje uma professora da casa, que é a professora Simone Alves Cardoso, a quem eu já de início agradeço muito ao convite da produção. A Simone é graduada em Direito pela Universidade de Franca, uma advogada, mestre em Direito Urbanístico pela PUC de São Paulo, que daria um programa a mais, porque eu sou arquiteto, né? E eu gostaria muito de trabalhar isso, mas não vai ser esse o tema do programa, não. Eu vou falar daqui a um instante. Né? Ela é doutoranda em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos, coordenadora do Juizado Especial Civil da Unisantos também. E integra, agora estou chegando, hein, um grupo de pesquisa em energia e meio ambiente da pós-graduação, mestrado e doutorado aqui da Unisantos. Dentro de todos esses temas que em si já seriam atraentes, existe um que é o que a gente vai usar como espinha dorsal do programa de hoje, que é a mediação de conflitos socioambientais. Alguns podem até associar o tema do programa como um desdobramento de programas anteriores, que tratamos da cultura da paz, né, da justiça restaurativa. A gente tem 2 programas, um deles até em inglês, que foi ao ar há poucas semanas, e que, de certa forma, estão envolvidos nessa mesma dinâmica. O curso de Direito é o curso mais tradicional da Universidade Católica de Santos, então é mais do que justificável que a gente beba do conhecimento que a Casa Amarela tem a nos oferecer. Simone, o que é um conflito socioambiental? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né, uma oportunidade da gente mostrar, né, os trabalhos que são desenvolvidos. E essa temática, justamente por ser uma temática recente em relação à solidificação do Instituto da Mediação no cenário nacional, a gente tem assim empreendido os esforços em termos de pesquisa para poder desenvolver o assunto, tanto em âmbito interno, no cenário nacional, apoiando as políticas, né, nacionais, quanto também para desenvolver trabalhos no campo internacional, tentando aí uma internacionalização do nosso programa, né, uma divulgação maior das pesquisas desenvolvidas pelo nosso programa lá de doutorado. Eu vou te interrompendo para a gente ter uma dinâmica, só espero que você não perca o fio ou que eu não te atrapalhe, mas enfim. Semana passada a gente apresentou um programa que é um programa com a Andrette Sembaum, que falava da internacionalização. E neste programa a gente comentou a questão da pesquisa como uma ponte importante para um processo de internacionalização que as instituições de ensino devem empreender. Então eu acho que é isso que você quer dizer, né? Que acho que é importante fazer a internacionalização de forma real, através da pesquisa. Esse tema específico, mediação socioambiental, foi um tema que a gente identificou essa possibilidade. Por quê? Porque o Brasil está passando por uma experiência de implantação de uma cultura de paz, né? Com uma política pública que está envolvendo a área da educação. Você mesmo citou aí agora há pouco que já ocorreram outros programas, né, relacionados à justiça restaurativa, à promotoria comunitária. Sim. Então, há toda uma temática nacional no sentido de solidificar, né, uma cultura de paz, e a mediação é esse instrumento que pode ser aplicado nessa temática. Só que ela tem várias áreas que ela pode ser aplicada. E a área ambiental, e aí que envolve conflitos sociais também, é uma área nova para o cenário nacional, no intuito de buscar, né, desenvolver uma metodologia própria. O objetivo é você trabalhar com conflitos que são complexos, né, porque envolvem interesses da sociedade, interesses de ordem pública, de cidadãos, e é um conflito que envolve vários atores e que há uma necessidade, geralmente, social envolvida no problema, né, ambiental. Para a gente não ficar num discurso
entre aspas, mais acadêmico, porque às vezes eu vejo que a pessoa de casa, antes de mudar de canal, fala assim, mas eu não estou entendendo nada, que conflito social, participantes, pode parecer... exemplo. Vamos trabalhar com um exemplo. Vamos trabalhar Por exemplo, na cidade, às vezes tem determinadas áreas que são, né, urbanizadas de forma irregular, por conta, né, do crescimento demográfico e tudo mais. Isso gera uma série de problemas sociais, gera problema em relação ao transporte, em relação à própria regularização, às vezes, daquela área. E isso tudo leva muito tempo para ser resolvido. E, às vezes, isso também leva a um conflito ambiental. Tá. E aí, o Ministério Público tem que atuar, né? Eu tenho um exemplo que eu vivenciei. Minha família é do ABC, né? Mais particularmente Santo André. Há alguns anos, uns 10 anos, em Santo André houve um caso que eu acho que é isso, eu quero só confirmar com você. Um terreno que pertencia a uma empresa grande, multinacional, a empresa saiu do país e aquele terreno acabou sendo vendido para uma incorporadora que fez ali um conjunto habitacional para a classe média baixa. Né? E anos depois se descobriu que aquilo ali havia sido um depósito de material tóxico, que havia vazado, foi um caso bastante documentado. Havia gases, tóxicos, enfim. Isso. E acabaram tendo que ser removidos aqueles Justamente. Este é o tipo de... E aí uma situação dessa no judiciário, ela leva muito tempo para ser resolvida, Sim. porque são vários interesses envolvidos, né? Tem o poder público envolvido, tem o cidadão, e a mediação, ela entra nesse aspecto para tentar promover um diálogo mais equilibrado entre as partes, para que elas não dependam do judiciário para ver resolvido aquele problema, porque isso vai levar um tempo muito grande. E o tempo, para cada uma das partes envolvidas, tem uma sensibilidade diferente. Né? Justamente. O cidadão, possivelmente, ele precisa de uma resposta mais rápida. Mais rápida. Para a empresa envolvida, pode ser mais lenta. Justamente. E a resposta, às vezes, mais adequada vem, por exemplo, do poder público, da prefeitura, às vezes nem faz parte do polo passivo da ação. Então, se você consegue identificar, e aí o procedimento de mediação tem essa finalidade, identificar quem são os atores envolvidos, quem pode construir para a solução daquele problema e reunir todo mundo para formar um procedimento de discussão, de debate, para que então a solução surja. O mediador ele tem esse papel de terceiro para intermediar esse diálogo aí. E um dos aspectos que aí a gente vem trabalhando aqui internamente, a gente trabalha com a mediação transformativa, que é aquela que busca, né, também educar o cidadão, para que ele possa Eu tenho que dar um passo atrás. Então tá, então o mediador é alguém convidado, quem o convida? A promotoria pública? Aí, né, a gente pode falar sobre isso. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo está com um projeto que é uma Câmara de Mediação que envolve conflitos ambientais, e aí as instituições privadas, como por exemplo a nossa universidade, têm parceria com o Tribunal de Justiça. Então nós podemos formar mediadores. Sim. E aí essas pessoas capacitadas, com conhecimento em técnicas de negociação, né, conhecimento a respeito, né, de conflito ambiental, vão poder ser chamadas para atuar nesse conflito. Então, ela não é parte envolvida no conflito. O mediador não pode ter interesse naquele conflito. Claro. Ele participa desse círculo criado, justamente, tentando solucionar os litígios, evitar que aquilo entre em litígio. Entre em litígio. Muito e traga uma solução que possa ser a mais adequada para aquele momento, né? E aí depende da participação de todos os envolvidos. A importância da atuação desse mediador é justamente porque ele não está envolvido diretamente no conflito. Então, por exemplo, o Ministério Público tem muito interesse, né, em atuar como fiscal da lei, em buscar a aplicação da lei no caso concreto, mas ele também está envolvido ali porque ele está atuando naquele caso. O Poder Público também tem interesse em resolver o problema, mas justamente por isso ele não está tão imparcial para propor uma solução. Ó, a gente vai falar desse outro formato que é mediação... Socioambiental? Não o tema, mas... Mediação transformativa? Mediação transformativa. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, mas eu tenho que chamar um intervalo. A gente volta daqui 1 minuto, fique com a gente, pessoal da rádio também, tá?